Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje, pessoal, eu vim trazer um vídeo aqui para falar um pouco mais sobre a taxa Selic em 15% ao ano. Exatamente isso. Recentemente o Copom atualizou a taxa Selic, chegando ao marco aí de 15% ao ano, e isso traz algumas mudanças para o nosso mundo dos investimentos e também para a nossa vida, pessoal. E isso que eu vim fazer uma análise completa aqui dessa taxa Selic em 15%, o que isso impacta na nossa vida e também nos nossos investimentos. Mas antes de tudo, eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e roda a vinheta. Bom, pessoal, a taxa Selic ela vem crescendo aí recorrentemente durante esse ano de 2025. Também aí no ano de 2024 ela cresceu bastante aí no passar dos meses. Mas, Léo, o que isso impacta diretamente a nossa vida? O que isso impacta diretamente ao mundo dos investimentos, nossos investimentos? Tudo eu vim trazer e esclarecer para vocês aqui nesse vídeo. Pessoal, no vídeo passado eu trouxe tudo aqui sobre os investimentos de rendas fixas e um tópico que parametriza a renda fixa é exatamente a taxa Selic. A taxa Selic ela é um parâmetro para os nossos investimentos relacionado ali ao Tesouro Selic, Tesouro IPCA, também até os investimentos que utilizam o CDI para recompensa para quem está colocando ali, aportando o seu dinheiro naquele investimento. Então, ela é o parâmetro, a taxa Selic é o parâmetro para esses investimentos de renda fixa. Isso impacta diretamente a pessoas que têm investimento em renda fixa. Mas, Léo, além disso, o que a taxa Selic mais impacta dentro da vida das pessoas no cotidiano? Pessoal, a taxa Selic é a taxa de juros do nosso país. E se você for financiar algo como casa, carro, a taxa Selic é o parametrizador também desses tipos de ações. Então, a taxa Selic, além dos investimentos, impacta vocês na taxa de juros, relacionado a empréstimos também. Então isso tudo está relacionado à taxa Selic e é um impacto muito grande para a sociedade brasileira. Por quê? A taxa Selic ela serve para, por exemplo, segurar um pouco da inflação no nosso país. O que é inflação, Léo? A inflação é a perda de poder de compra da moeda, pessoal. Então algo que você comprava antigamente com R$10, você não compra hoje em dia porque ficou mais caro. Isso é chamado de inflação. Como reter esse preço, como reter essa inflação? A gente basicamente precisa tirar o dinheiro de circulação, porque tirando dinheiro de circulação, as pessoas procuram comprar menos e isso faz com que o preço abaixe, a oferta e demanda. Como que a gente tira o dinheiro de circulação? Deixa atrativo a renda fixa, porque as pessoas vão preferir guardar o dinheiro do que gastar. E isso faz com que o dinheiro saia de circulação. Se a gente tem mais pessoas investindo, guardando dinheiro, segurando dinheiro em bancos ou emprestando dinheiro para o governo, a gente tira o dinheiro de circulação, a economia ela dá uma freada e a gente reduz um pouco a inflação. Mas quais são os impactos disso, pessoal? O impacto disso é que para você financiar algo, gastar, não faz tanto sentido mais, porque guardar o dinheiro está sendo mais vantajoso do que colocar ele no mercado. Então, investir em algo, financiar algo, não faz tanto sentido, porque a rentabilidade de uma renda fixa, que é mais garantida, onde você não vai ter tanto trabalho, é muito mais vantajosa do que você correr riscos. Para você correr risco, você vai precisar ter uma rentabilidade muito maior do que deixar simplesmente o dinheiro aportado numa renda fixa, onde está rendendo aí cerca de 15% ao ano. Então, isso é algo que faz com que o dinheiro saia de circulação. Mas, Léo, 15% ao ano é uma taxa Selic muito alta? Sim, pessoal, a gente atingiu essa marca há alguns anos atrás e a gente agora volta a alcançar essa marca, o que não é nada vantajoso, não é nada normal para uma economia de um país. 15% ao ano é um marco que o Banco Central tinha determinado para o ano de 2025. Então a gente já atingiu esse teto e a sinalização é que para o final do ano a gente começa a reduzir aqui essa taxa Selic. Mas isso vai acontecer? A gente não tem certeza. Por quê? A taxa Selic ela também demonstra um pouco da expectativa do mercado e da segurança que o país transmite para a população. Traduzindo para vocês, quando a taxa Selic sobe, é porque basicamente o país ele está gerando dívidas e as pessoas estão financiando essa dívida. Porque um governo tem uma dívida, ele gera um papel, como por exemplo o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA. As pessoas compram esse papel, investem o dinheiro dela emprestando para o governo, porque o governo está precisando de dinheiro, e automaticamente ele paga uns juros. Só que quando os investidores começam a olhar para o país, ver que o país está tendo muito gasto,
que é um gasto desnecessário, o país não está passando mais credibilidade e que talvez emprestar o dinheiro para o governo possa ser que vai chegar no nível dele nem devolver esse dinheiro para a população, os investidores criam ali basicamente uma insegurança com aquele país. E com isso eles não querem mais aportar dinheiro para o país e começam, por exemplo, a comprar dólar, aonde faz com que o preço do dólar suba e aonde as pessoas param de investir dentro do país. Como que o governo faz para basicamente garantir ali que as pessoas vão continuar aportando dinheiro dentro do país? Colocam ali a taxa Selic também mais alta, porque o país não tem tanta credibilidade, o governo não tem tanta credibilidade, então eles precisam pagar um preço maior, uma rentabilidade maior, para que as pessoas continuem pondo dinheiro no país. Senão elas vão mudar simplesmente pela essa insegurança, aportar o dinheiro em outro tipo de investimento. Então, a taxa Selic também mostra um pouco da insegurança que o governo vem transmitindo para a população. E para contornar isso, ele precisa aumentar a taxa Selic, aumentar a rentabilidade do investimento em renda fixa do país para financiar as dívidas desse país. E isso faz com que, automaticamente, as pessoas aportem mais dinheiro em investimentos de renda fixa ligado à taxa Selic. Então, aqui está um impacto direto nos investimentos, um impacto direto também no financiamento de carro, casas, e também a gente tem essa questão da confiabilidade do país, então a segurança que o país transmite para a população. E 15% já é o teto que o governo estipulou para esse ano chegar à taxa Selic. Pode passar de 15%? Pode, pessoal. Se o governo revisitar e ver que há necessidade de subir a taxa Selic para controlar uma inflação, como eu dei o exemplo aqui, eles vão fazer isso. Se a população parar de financiar, comprar papéis, investir em renda fixa, por exemplo, também faz com que a taxa Selic seja aumentada para ter esse investidor de volta ali e girar a economia. Tirar o dinheiro da economia não é muito legal, porque o governo dá uma freada na evolução do país. Isso tudo vem ali desencadear o que a gente chama aí de esquema em cadeia. Então uma coisa puxa a outra e vai trazendo ali todo o impacto para o dia a dia das pessoas. Então isso aí sinaliza que o país está passando por algum tipo de dificuldade. Isso é um ponto de muita atenção, pessoal. Mas, Léo, a taxa Selic chegou em 15%. Qual que é a tendência daqui para frente? O que eu vejo, pessoal, é que essa taxa Selic em 15% ela é muito alta e o país não consegue manter essa taxa Selic lá em cima dessa forma, porque a economia fica muito prejudicada. Então, provavelmente, o governo vai tentar trazer um pouco para baixo aí essa questão da taxa Selic. Eu acredito que não vai ser tão rapidamente, eles vão trazer ali de 0,25% a 0,5% a cada revisão do Copom, mas pode ser que no próximo anúncio da taxa Selic ainda permaneça em 15% ou traga para 14,75%. Eu não acredito que já vai vir reduzir tão rapidamente, até pelo relato que a gente está vendo aí da economia no país. A gente tem ali muitos relatos ainda de gastos excessivos do governo, a gente tem ainda inflação muito forte, então isso faz com que a gente tenha que manter essa taxa Selic alta para ser algo ainda sustentável no país. Em contrapartida, a gente precisa aproveitar isso, virar os olhares aí para investimentos de renda fixa ligado ali à taxa Selic, ao CDI, tá? Então, como que a gente pode visar esses investimentos de renda fixa nesse momento? Eu priorizaria investimentos de renda fixa que não passem de um ano de retenção do valor, ou seja, que tenha liquidez de no máximo até um ano, porque a taxa Selic pode entrar numa tendência de queda e aí você vai perder um pouco do dinheiro ali que você está aportado. E hoje em dia, liquidez diária aí pagando 105% do CDI, 110% do CDI, a 15% da taxa Selic é muito vantajoso e a liquidez fica bem rápida ali para vocês, 3 meses ou até diária mesmo. Isso é muito bom, pessoal. A gente está tendo ali uma vantagem muito grande nesse tipo de investimento, onde não faz sentido vocês terem aportes muito grandes de renda variável, olhando que a renda fixa está muito vantajosa por causa dessa alta da taxa Selic. Mas isso para o país no geral não é legal, pessoal. Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, essa análise. A taxa Selic em 15% é vantajoso para os nossos investimentos de renda fixa. Em contrapartida, para a nossa vida ali, para financiamento, para a economia, para o país estar evoluindo, isso não é legal. A gente precisa ter esse olhar crítico também, entender um pouco por trás do que move a taxa Selic. A tendência é que a gente consiga reduzir essa taxa Selic, é o que o governo publicou aí recentemente, que agora no marco dos 15%, a ideia é voltar a baixar a taxa Selic, não crescer mais, até porque 15% a gente chegou no marco que há muitos anos a gente não tinha ainda dentro do país, mas a gente precisa aguardar para ver se realmente é isso que o governo vai estar movimentando.
E lembrando, se o governo não falar em corte de gasto, não falar em política monetária, em eficiência do nosso dinheiro, dos nossos impostos, infelizmente o mercado continua agindo da forma que ele vem agindo e o governo continua passando insegurança para os investidores e automaticamente a taxa Selic vai continuar subindo, tá pessoal? Então, muita atenção, é um momento onde investimento de renda fixa é vantajoso, mas o momento do nosso país não é legal. Eu agradeço quem ficou até aqui, eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora investir!